Bom dia, mais um Homens da Palavra, dia 11 de julho. Eu estou aqui no capítulo 11 de Provérbios e no versículo 2 diz o seguinte: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Ou seja, se você é orgulhoso, se você é soberbo, todo homem orgulhoso, todo homem soberbo, espera, aguarda uma desgraça, tá? Não tem escapatória. O que espera o homem soberbo, o que espera o homem orgulhoso é a desgraça. Por quê? Porque o soberbo e o orgulhoso não se prepara. O soberbo, o orgulhoso, pensa que está preparado já para toda luta, para todo embate. Então, ele vai sofrer a queda, ele vai sofrer a pancada. Mas com os humildes está a sabedoria. Por quê? Porque o humilde, ele percebe a sua estrutura, a sua capacidade, ele percebe a sua força e ele olha para os oponentes, ele olha para as batalhas que vêm contra ele e ele sabe que precisa se preparar. Então, ele se dedica a isso e logo, então ele consegue a vitória, né? Ele é sábio e ele vence todas as tempestades, as desgraças que vêm sobre ele. Tudo aqui gira em torno de assumir, de reconhecer a necessidade de se preparar para a batalha, a necessidade de estar na ponta dos cascos, como a gente fala no futebol. Se você acompanha lutas, você sabe que geralmente o cara que conseguiu uma grande vitória, logo depois de conseguir uma grande vitória, ele relaxa um pouco e então no próximo embate que ele tem, ele apanha, ele sofre as consequências. Nós vimos isso com o Sonnen, nós vimos isso com o McGregor, nós vimos isso com o José Aldo, nós vimos isso com o Vanderlei Silva, vimos isso com o Mike Tyson, com o Holyfield, vimos isso com todos os grandes lutadores que logo depois conseguiram vencer uma grande batalha. Na luta seguinte, às vezes o adversário era até mais fraco ou menos preparado, mas esses caras vieram com humildade, esses caras vieram com sangue no olho, esses caras vieram bem preparados, bem treinados, ou seja, eles estavam no seu auge, no seu melhor. E se um cara que está na ponta dos cascos, né, vem no seu auge, vem no seu melhor e pega, ainda que o outro seja mais forte, seja melhor lutador, o que vai dar aqui a vitória é a preparação. O que vai dar a vitória aqui é quem se preparou mais. E ali dentro do ringue, ali dentro do octagon, não tem essa de nome, tá? Ali é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Ali o bicho vai pegar e quem pode mais chora menos, tá? Quem sangrou mais no treinamento vai sangrar menos no dia da batalha. E no futebol também é assim, né? No futebol também é assim, a gente vê times com grandes craques, grandes estrelas, muitas vezes apanharem, sofrerem para times menores, mas esses caras foram por uma batalha, foram dar vida, foram humildes, reconheceram que precisavam adotar uma estratégia bélica, uma estratégia de grande defesa e ataque na hora certa, então conseguiram vencer o seu oponente. O arrogante, o soberbo, ele não pensa assim, ele pensa que sempre vai vencer, que não há ninguém páreo para ele e por isso a desgraça vem sobre ele. E por que eu estou falando disso? Porque nós, homens, temos todos uma grande batalha, um grande inimigo que é o diabo, um grande inimigo que é o mundo e um grande inimigo que é a carne, a nossa própria carne. E então, se você não é humilde o suficiente para entender que você não tem mais força que o diabo, tá? Eu não tenho mais força, você não tem mais força. Ele é um ser angelical, ainda que caído. Ele é um ser espiritual, plenamente espiritual. Nós temos uma matéria, um corpo que ainda não foi glorificado. Ou seja, nós dormimos, nós nos cansamos. O diabo não dorme, o diabo não tem fome, o diabo não se cansa, tá? Ele é como um lobo. O lobo, enquanto as ovelhas ficam dormindo, ele fica olhando para as ovelhas e vendo como é que ele vai atacar. Então você tem um oponente que não se cansa, você tem um oponente que não dorme. Então agora pensa numa luta física, pensa num embate, tá? Pensa num octagon, pensa num ringue. Tu acha mesmo que tu tem condições de vencer o diabo?
É por isso que a Bíblia nunca manda a gente atacar o diabo, a Bíblia manda nós resistirmos ao diabo, tá? Inclusive a Bíblia fala que nem mesmo Miguel ousou contender contra Satanás, antes disse que o Senhor o repreenda, que o Senhor o repreenda, ou seja, ele não foi soberbo, ele não fez piadinha, ele não ficou cantando vitória, cantando de galo, mas ele disse que o Senhor o repreenda, sabendo, Miguel, do poder e da força do diabo, tá? Então assim os filhos de Deus também têm que saber contra quem estão lutando e tem que resistir. Só que para resistir ao diabo, nós precisamos estar nas pontas dos cascos, nós precisamos estar no nosso auge, nós precisamos estar fisicamente descansados, dormindo bem, tá? Sem nenhuma alteração no corpo. Nós precisamos ter a mente sã, o corpo são. Nós precisamos espiritualmente estarmos fortalecidos na força do Senhor, cheios do Espírito Santo, ter realmente, regularmente ali uma vida de oração disciplinada, como um atleta que todo dia tem que ir 1, 2, 3 horas treinar, correr, saltar, puxar ferro, tá? Então assim, eu tô cansado de ver homens caindo, tô cansado de ver homens chorando, homens dizendo que não aguentam a pressão, que não conseguem vencer o diabo, não conseguem vencer o mundo, não conseguem vencer a carne. A nossa carne, ela não vai conseguir vitória contra o mundo, contra o diabo. A nossa carne é fraca, tá? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. Ou seja, você vai às vezes sofrer tentações, você vai às vezes sofrer pressões, cansaço físico, estresse emocional, mental, ataques demoníacos, opressões, e você percebe, cara, meu corpo não vai aguentar, a minha mente não vai aguentar, eu não vou aguentar emocionalmente, eu não vou aguentar essa opressão, eu vou ceder, eu vou cair. Por que você pensa isso? Não sei se você já puxou ferro bastante, mas quando você está fazendo uma hipertrofia, você está ali levantando um supino e aquele peso é maior do que você consegue suportar e você precisa levantar aquilo para ter mais força, tem um tipo de treinamento de força onde você faz só 3 ou 4 repetições, tá? Às vezes os caras fazem 2 repetições ou 4 repetições, no máximo 6 repetições. Esse treinamento é para que você ganhe mais força. Então o que vai acontecer? Você vai colocar um peso absurdo no supino que você não aguenta levantar. Humanamente falando é impossível. Mas você pensa assim, cara, são só 4 repetições. Se eu der a vida aqui, eu talvez consiga. E sempre tem 2, 3 caras te ajudando, 4 caras te ajudando. E ali então você faz uma força descomunal para levantar 4 repetições. Ao treinar um tempo, um treinamento de força, quando você tira aquele peso, tá? E começa novamente a fazer o treinamento de hipertrofia, ou seja, para crescer o músculo e não para ter mais força, você consegue aumentar o peso que você tinha antes. Exemplo, antes você levantava 40 quilos de cada lado. Então você para de fazer esse treinamento regular, você está fazendo isso há 6 meses e faz um treinamento de força, tá? Você coloca lá 60 quilos de cada lado, é impossível levantar, mas os caras te ajudam, tá? E você faz só 4 repetições, você treina assim 15, 20 dias. O que vai acontecer quando você voltar para o treinamento da hipertrofia? Aqueles 40 quilos que você levantava, agora é fácil, então você consegue colocar 45 de cada lado. Por que você fez isso? Porque você levou o seu corpo ao limite, tá? O que eu estou querendo dizer aqui, que espiritualmente, para que a gente vença o diabo, o mundo e a carne, nós temos que levar a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade ao limite. Você tem que ler Bíblia a tal ponto de você dizer assim, cara, eu não aguento mais ler. Você tem que orar a tal ponto que você diga, cara, eu tô parecendo um louco aqui, eu já tô há tanto tempo, eu nem quero mais orar, isso aqui é loucura. Você tem que ler livros a ponto de dizer, cara, eu já tô ficando louco de tanto ler. Você tem que orar, você tem que jejuar a ponto de você dizer assim, cara, eu tô desmaiando, cara, eu vou morrer se eu jejuar assim. Paulo disse isso, eu esmurro o meu corpo e o reduzo a nada. Então o que falta hoje na nossa caminhada cristã entre os homens cristãos é esse entendimento humilde de que nós estamos lutando contra um adversário que é muito maior que nós. A nossa luta é muito maior porque nós fomos feitos para o céu e nós fomos jogados na boca do leão, nós fomos jogados no olho do furacão, as portas do Éden estão fechadas por querubins, nós somos lançados fora do jardim, tudo aqui é contra nós, isso aqui é um deserto, tá? É um pandemônio, é um hospício a céu aberto, tá? Nós somos largados no meio da batalha, no meio da guerra, e os caras pensam que vão vencer a batalha
como se estivessem passeando na Disneylândia. Não é assim, cara. Tem que ter horário para acordar, horário para dormir, tem que saber o que vai comer, tem que saber se exercitar fisicamente, espiritualmente, tá? Tem que reunir a tua família, tem que dar direções, tem que estar orando com eles, tem que estar impondo a mão sobre eles, tem que ter jejum, tem que ter Bíblia, tem que ter oração. Não é barbada, tá? Não é fácil vencer. Não é fácil, tu não vai vencer. Ah, não. Ah, Deus vai me dar graça. Não, não, não. Deus vai dar poder, Deus vai dar força, mas ele não abençoa o preguiçoso. Deus não abençoa o preguiçoso, tá? Deus abençoa o diligente. Deus abençoa o diligente. Então, existe força da parte do Senhor. Existe como vencer as batalhas e ficar em pé. Ainda que a gente seja como o carvalho de justiça. A Bíblia fala os carvalhos de justiça. Quem são os carvalhos? Tu já viu o carvalho? Ele tem raízes bem longas e toda retorcida. Ele tem galhos retorcidos. Por quê? Porque muitos ventos vieram contra eles, tá? E os carvalhos são assim, quanto mais vento, mais eles se enraizam, mais eles se fortalecem. Quanto mais vento, mais ele se fortalece. Então, chega um ponto que nenhum vento derruba ele. Por quê? Porque o vento, a tempestade bateu contra ele, mas ele se enraizou, ele se fortaleceu, ele se fincou ali na terra, ele se enosou e nada mais o derruba. Os homens de Deus são comparados a carvalhos de justiça, também são comparados como os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, eles ficam no topo das montanhas, ninguém consegue arrancar eles pelo lugar onde eles estão, no topo das montanhas, e pela qualidade dessa madeira. Não sei se você já viu um cedro, é praticamente impossível arrebentar com cedro. Os cedros do Líbano são fortes, tá? Então, homens de Deus têm que ser assim. Homens de Deus têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. No Senhor e na força do seu poder. Então, quando eu treinava, eu joguei futebol profissional, acho que eu já disse aqui algumas vezes isso. Cara, às vezes mandavam nós fazermos maratonas, treinos que tu pensava assim, cara, isso aqui é impossível, cara, eu vou desmaiar, eu vou vomitar, eu vou morrer. Tu pensava assim, quando tu estava treinando, tu pensava, eu vou morrer, isso aqui não é para mim, isso aqui é impossível. Mas você seguia, quando vê, terminava o treino. Depois, isso geralmente na pré-temporada, mas depois de 10, 15 dias, tu tava voando, cara, sabe? E eu me lembro que eu vencia muitas vezes os caras, eu jogava de volante, eu vencia, era só na força, eu tava voando, eu tava na ponta dos cascos, eu perseguia aqueles caras, aqueles meias, até a morte. Os caras pediam arrego, por quê? Porque eu tava voando, eu tava em cima, sempre no calcanhar deles, sempre no cangote deles. Então, não sei se é porque eu fui desportista, não sei se é porque eu amo esportes, mas porque eu amo luta, porque eu amo guerra, ver estratégias de guerra, né? Claro que a guerra a gente não ama, mas ver a estratégia dos guerreiros. Mas eu levo muito isso para minha vida cristã. E eu tenho muito isso comigo, de ser humilde, sabe? Quando nós íamos enfrentar um grande adversário, nós sabíamos, a gente tem que treinar muito. Nós temos que treinar muito, nós temos que estar voando para ganhar desses caras. Então eu sei o meu adversário, o tamanho dele, eu sei a fraqueza da minha carne. Então eu sei que eu tenho que entrar na musculação, no treinamento, na academia do Senhor, e eu tenho que puxar o máximo de ferro. Então, essa é a minha palavra para você hoje. Se você quer vencer a tentação, o diabo, o pecado, se você quer vencer o mundo, você tem que adotar uma mentalidade bélica, uma mentalidade de guerreiro. Eu já disse isso aqui 100 vezes, mas parece que os caras não aprendem nunca, tá? Se você quer vencer, você tem que ser humilde. E se você é humilde mesmo, você tem uma disciplina diária de treinamento. E você vai ali, bota a boca no chão e faz os seus apoios, faz seus abdominais, levanta os seus pesos espirituais, tá? Todos os dias. O fato de você não treinar mostra a sua arrogância. O fato de você não treinar mostra que você é arrogante ou você é ingênuo, é tolo. É uma das duas, tá? Para os tolos, para os ingênuos, a mulher sedutora vem e diz, venho, eu já preparei minha cama, já fiz vídeo sobre isso. E os boca abertos, como a gente fala lá no sul, os tolos, os juvenis, como a gente fala no futebol, vão lá para a cama dela. E a Bíblia fala, não sabem que eles vão para as profundezas do inferno, eles caminham para a morte. E o orgulhoso que pensa, não preciso treinar, não, tá muito tranquilo, isso aqui é barbada, tá de boa. O que vai acontecer com esses caras? O diabo vai vir com tudo, cara.
O diabo vai vir com tudo, ele sabe a tua fraqueza, ele é como um lobo que fica olhando as ovelhas, ele sabe da tua fraqueza, e ele vai vir com tudo e vai te arrebentar no meio. Por quê? Porque tu não se preparou, tu não foi humilde, tá? Então, pega a tua Bíblia, cara, vai pegar livros, vai se reunir com outros homens para orar, vai estabelecer um dia na semana de jejum, vai congregar numa igreja local, para dessa bobice aí de ficar criticando a igreja, vai dar vida por uma igreja, vai fazer acontecer ao invés de criticar, tá? Se fortalece com a ceia do Senhor, o Senhor te deu poder e força na ceia dele, os meios de graça, a palavra de Deus pregada, a comunhão com os santos, tá? Ovelha não anda sozinha. Se a ovelha anda sozinha, o lobo mata. Não seja soberbo, não seja tolo de achar que vai vencer sozinho, tá? Se cerca de homens fortes, de famílias fortes. Vive, ó, o cristão tem que viver no óleo, como fala o pentecostal, no azeite, no manto, senão não tem vitória, tá? Então que Deus te abençoe e te dê coragem para ser um homem da palavra, para ser um homem de verdade. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.